E outra coisa Não é? também, irmão, que é bem interessante também, é que quando o Senhor fala assim, né, para ali quando não é desta que ele fala para sujeitar, né, os Uhum. animais, Isso. a gente lembra daquela passagem lá de Daniel, daqueles três animais que eles perdem o domínio, né? Mas a vida deles é prolongada e aí eles são sujeitos, eles são dominados. Olha só que interessante. Que é justamente ele onde tipifica as nações que entram no milênio sujeitadas ao reinado de Cristo e da igreja, subjugadas. Até porque, se a gente for prestar atenção, até hoje o homem ainda não conseguiu sujeitar por completo os animais. Não É sei se verdade. vocês. Então, Eles são escravizados, sim. essa é uma profecia que está aí encoberta, uma sombra, uma profecia, que está para o tempo do fim ali, para um milênio, justamente tipificando esses animais, que faz a gente lembrar daqueles animais ali das visões de Daniel, justamente esses animais que tipificam essas nações que são subjugadas e Uhum. elas entram dominadas, subjugadas pela igreja e por Cristo para serem servos, né? E Uhum. entrarem ali no milênio. Interessante isso, né? Mas o interessante, irmã Michele, é que eles só vão entrar para ser servos porque eles, vamos dizer assim, foram preservados, mas eles também não foram, como diz assim, eles foram eleito povo, mas porque eles também não quiseram ser sacerdotes, né? Porque assim, você vê que Deus vai classificando a pessoa conforme as obras, porque eles poderiam ter sido destruídos, sabe? E o Senhor ainda prolonga a vida deles pelo milênio, quer dizer, é uma atitude de misericórdia, que é Isso. algo que eles poderiam ter, porque veja, quando se levantar a besta e o falso profeta que vem contra Israel, o que está escrito lá é que as nações que restarem, que vieram contra, as nações que vieram contra, Ô, Lucas, entendeu? Oi. é, você falou quando levantar a besta que faça o profeta, Uhum. tipo, eu vi um argumento de que o falso profeta já está aí no mundo. O Papa Francisco, por exemplo, fazendo um montão de coisa aí, fazer Irmão. reunião de aliança, essas coisas. Uhum. Eu vou comentar isso aí, deixa eu só terminar isso aqui, ó. Em Zacarias, eu comento já, 14, verso 16, olha só. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa do tabernáculo. Então, o que acontece? Eles vieram contra Israel, eles poderiam ter sido destruídos, irmãos. E eles foram preservados para ser povos no milênio. Entende? É uma situação assim, eles se desclassificaram, mas Deus ainda teve misericórdia. É isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o Paulo ele fala assim, e eu oro para não ser desclassificado. O que é desclassificado? Eu estou numa posição que eu posso ser rei, sacerdote, e de repente eu desobedeço a Deus e viro povo, né? Eu participo do milênio, mas não na forma de rei, sacerdote, na forma de povo. Por quê? Por causa de uma desobediência. Por qual foi a desobediência aqui? De ter se levantado contra Israel. Você entende? Esse que é o problema. Então, eles vão ser preservados por misericórdia e ainda tendo se levantado contra Israel, como está escrito no Zacarias, né? 14, Isso. E para que 16. é isso mesmo. E para que se Entendeu? cumpra, né? A palavra de Deus, Exatamente. né? De que nações restariam, né? Exatamente. E aí o que eu quero dizer é o seguinte: como tem degrau para você subir espiritualmente, tem degrau para você descer se você for desobediente. Então não era para essas nações terem vindo contra Israel, mas vieram. E o que aconteceu? Apesar de não serem destruídas, passaram por milênio numa condição diferente dos reis e sacerdotes. Bom, irmão, a questão da besta e do falso profeta é o seguinte: o homem ele está querendo comandar os cristãos na terra. Então, tem muita gente aí se candidatando a ser besta e falso profeta pelas suas atitudes. Então, o Papa Francisco, para mim, ele está se esforçando, viu? Assim como o Jared Kushner. Agora, o que vai acontecer no final das contas? Aquele falso profeta mesmo e aquele
e aquela besta mesmo, eles têm um espírito, isso tem, o espírito do falso profeta, o espírito da besta, isso eles têm. Agora, aquele que vai cumprir mesmo, literalmente, como está escrito em Apocalipse, ele vai ter que cumprir como está escrito na palavra de Deus para a gente poder reconhecer, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Então é nesse ponto que a gente tem que escapar, né? É claro que as ideias que eles pregam já está contido na palavra. Então não fica umas coisas assim, tipo, aos pedaços, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Na realidade é como um quebra-cabeça, né? E porque, por exemplo, se amanhã o Papa Francisco pegar uma pessoa e disser assim, faça uma imagem para essa pessoa e adorem, aí pronto, ele ganhou a eleição. Bom, falar em imagem, o irmão William estava falando sobre a imagem da besta, que ele está falando que é a questão da tecnologia, né? Barro e ferro nos pés da besta, por exemplo, tipo isso. A união do ser humano com a tecnologia, né? Perfeito. Que já está ligado que já está começando a ser feito. Ele está falando que já tem os olhos da besta, né? Que no caso seria celulares, coisas assim, tipo câmeras, tudo mais. E eu acho que está faltando mais detalhes. Eu não vi o estudo completo, mas ele disse que a imagem já está começando a ser levantada, né? Aí eu fico pensando, onde é que fica a adoração nisso, né? Como é que eles vão adorar a imagem? Irmão, mas uma pessoa que está presa a um sistema e ela não abre mão desse sistema, ela não abre mão de tudo que ela tem, que envolve esse sistema, por Deus, não está adorando esse sistema, irmão? Se chegar um momento que ela vai ter que abrir mão disso tudo aqui para ela ir com Deus, para ela ou Deus ou ela ficar nesse sistema, e ela escolhe ficar no sistema, ou quem ela está adorando, irmão? Exatamente. O sistema, né? Então, o sistema, entendeu? Mas eu quero dizer assim, para o Papa Francisco ser literalmente o falso profeta, ele vai ter que exatamente mandar alguém adorar uma imagem como está escrito lá em Apocalipse 13, né? E para o Jared Kushner ser exatamente o anticristo, ele vai ter que mandar matar cristãos, entende? Então, eles são tipos... Então eu xingo eles são tipo assim, irmão Tiago, eles são semelhantes a Hitler. Hitler foi o quê? Uma tipificação de anticristo. Uma né? aberração, praticamente. Isso, ele foi uma tipificação do anticristo. Ele foi alguém que a gente olha e a gente enxerga características do anticristo. Nabucodonosor, o rei da Síria, vários outros homens aí ao longo da história que vêm trazendo as características do anticristo. Assim, é a mesma coisa. Tem várias pessoas aí no mundo que eles trazem as características, até porque a palavra de Deus, como o irmão Lucas falou, o espírito do anticristo ele já está no mundo. A palavra de Deus diz que o espírito do anticristo já opera nos filhos da desobediência, né? Esse espírito de falsa profecia, esse espírito do anticristo já opera nos homens. E uma coisa que os irmãos também têm que estar prestando atenção é que essa besta da terra, olha só, os irmãos olham para a besta, da onde sai o chifre pequeno, e aí eles enxergam, né, 7 reinos, e aí o chifre pequeno é o 8º reino e tudo mais. Só que quando eles olham para a besta da terra, eles tendem a não enxergar que a besta tem 2 chifres também, que são reinos. 2 reis. Entendeu? A besta com chifre de cordeiro realmente tem 2 chifres. Então, é essa besta que é semelhante, preste atenção, que ela é semelhante ao cordeiro, mas ela fala como dragão. Ela tem 2 chifres, e esses chifres tipificam o quê? Reino, poderio. Entendeu? Isso é poder, é reino. Se ela fala como cordeiro, ou se ela tem a aparência de cordeiro e fala como dragão, então ela está ligada a religiões. Ela está ligada, irmão, se você for prestar atenção, ela está ligada, primeiramente, que ela tem 2 chifres que tipifica reinos, poderio. Olha só. E ela está ligada ao quê? Olha só, é uma semelhança ao cordeiro, porém ela fala como dragão. Ela está ligada a uma falsa descendência. Olha só, que interessante.
Falsa descendência. Isso, eu consigo enxergar aí uma falsa descendência. Pelo menos pelo que eu venho observando nas escrituras, eu consigo enxergar essa falsa descendência descrita aí nesse falso profeta, que vem Então, trazendo o poderio aí de dois reinos, né? E aí então, a gente consegue enxergar beleza. justamente aí que nesse falso profeta pode estar encaixado quem, irmãos? A igreja apóstata também, não é, irmãos? Exatamente. A igreja apóstata, aqueles que abandonam a Santa Aliança e fazem pacto com o anticristo, eles podem estar, sim, inseridos aí nesse falso profeta, nesse corpo desse falso profeta, né? Aí foi uma coisa que me deixou muito perturbado em questão de igreja, né? Para eu procurar alguma igreja para frequentar. Meu Deus do céu. Aí Eu consigo meio sim que... enxergar assim, mas é claro que o sistema religioso dessa época que nós estamos vivendo, ele está corrompido. E é claro que esse falso profeta que fala já disso aí, ó, uma falsa profecia, um cara que está conduzindo o mundo a adorar esse anticristo, a imagem e tudo mais, aceitar a marca e tudo mais, a gente consegue enxergar aí como um poder sim religioso, não é, irmão Lucas? Uhum. Porém, também a gente consegue enxergar também que tem um poder político. Por quê? Porque tem dois chifres. Mas a própria agora assimilei uma coisa com a outra. São igrejas, na verdade, que vão se juntar com a política, né? Vão, aliás, aceitar padrões da política, em vez de como uma religião manter a sua obrigatória. doutrina bíblica. Nós podemos dizer assim que a religião católica se encaixa perfeitamente, porque por quê? Porque uma das religiões, né, que a gente vê que o poder religioso está totalmente entrelaçado com o governo, né? E também outra religião que a gente vê que está totalmente entrelaçado com o governo é a religião muçulmana, né, também. A gente consegue enxergar isso. Então, irmão, a parte política de domínio global, ela vai ser com a besta que sobe do mar. Isso. Porque são 10 reis, e depois caem 3, e fica só 7, e o anticristo se torna o 8º. Agora é o seguinte, irmão, vocês sabiam que a internet, todos os cabos da internet passam pelo mar? Que não é por satélite? Sabia, eu já ouvi falar alguma coisa. Sim, então significa que se a besta sobe do mar, ela também vai ser utilizada a internet, porque é pelo mar que está passando essas transmissões aqui que nós estamos utilizando. Não essa do Brasil, porque dentro do Brasil não, mas de um país para o outro é pelo mar. Isso mesmo. Então, quando eu estava fazendo o curso... Tô brincando, gente. Deus me livre. Não, quando eu estava fazendo o curso de atualização de informática para poder dar aula, eu fui fazer um curso de atualização informática, eu fiquei assustado, aí eu me lembrei da mesma hora do Apocalipse, né, 13, por causa desse, a besta que sobe no mar. Por quê? Porque para vigiar o mundo inteiro e para controlar todas as pessoas como estamos sendo controlados hoje, tem que ser pela internet. Isso mesmo. Sabe o que eu acredito? Assim, quando começa a ter domínio desse sistema, né, você vai ter que negar a sua fé para poder continuar com o sistema, né? Você não vai ter acesso a nada, você não vai ter conforto mais, né? Eu não sei se mesmo, sabe? Eu não sei se vocês já viram, mas tem um documentário que inaugurou agora na Netflix chamado O Dilema das Redes. Eu assisti ele hoje. Eu recomendo que assistam. Quem não tiver Netflix, depois eu coloco lá no grupo o link de um site que deu para assistir, que eu também não... Coloque, irmão, mesmo, coloque para mim dar uma olhada. Olha, o que esse documentário fala? Não sei se vocês já ouviram falar. Eu até tinha colocado lá no meu Instagram, perguntando assim para o pessoal que me segue, se vocês já passaram pela seguinte experiência de falar que ia comprar alguma coisa perto do celular. Já passei. E depois disso o Instagram começa a jogar propaganda daquele produto que você falou que ia comprar. Você só falou. Bancos de dados que eles ficam armazenando e tudo que você eles precisam, tudo que você quer. Já é saber que vender, na verdade.
O Google tá lhe rastreando em tudo, né? Então, se você pesquisar... o celular não precisa estar ligado, não, irmão. Se o celular desligado, eles estão, aqui, eles estão rastreando, porque uma vez eu saí para fazer uma compra e eu estava conversando com a minha filha e o celular estava assim, Quando foi no outro dia, apareceu só propaganda sobre aquele produto que eu tinha ido comprar. Aí eu falei para minha filha, brincando assim, amanhã eu vou sair para comprar uma vaca. Eu quero ver se ela vai fazer propaganda de boi de vaca aqui no meu celular. Eu falei brincando com minha filha, eu vou testar esse negócio, né? Mas foi isso que aconteceu. Eu estava conversando com minha irmã um dia desse sobre PVA, a gente falando sobre PVA do carro, aí a gente, porque você sabia que tem alguns estados que, a partir de uma certa idade do carro, você fica isento de PVA? Aí não sabia não. A gente conversando, o celular dela estava na sala. O celular pesquisou sozinho no Google, abriu o Google e pesquisou quais estados são isentos de PVA a partir de 10 anos de idade do carro. Ela, que loucura, o celular pesquisou só. Aí veio, eu joguei essa pergunta lá no Instagram, a maioria das pessoas respondeu dizendo que já passaram por essa experiência de falar, e depois o Instagram, acho que ouviu, né, e ficou jogando daquilo. Aí veio. Aí o que falta na história da série? O que essa série fala, esse documentário? Fala justamente sobre isso. Pessoas que trabalham lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, que é o lugar onde eles desenvolvem esses softwares e essas redes sociais, como Facebook, Instagram, estão desenvolvidos lá. Então, as próprias pessoas que desenvolveram, designers, engenheiros de software, que desenvolveram esses programas e trabalham lá, eles confessam que esses programas foram criados com essa intenção de criar um banco de dados, que eles têm poder de montar o seu perfil, e não sabem para quê, mas que está sendo montado um banco de dados com informações sobre as pessoas, de forma que a humanidade jamais imaginou. Eu até anotei algumas frases, eu estava vendo o documentário, e anotei algumas frases assim que eu estava já ligando com o Apocalipse, tudo isso, né? Quem tem conhecimento já vai ligando. É uma mudança gradual, leve e imperceptível. Querem fazer grandes previsões. Grandes previsões começam com uma necessidade. Você precisa de muitos dados. É um mercado que nunca existiu. Um mercado que negocia futuro de humanos. Tudo que você faz online está sendo rastreado. E à medida de cada coisa que você para e observa, e quanto tempo você observa. Então tem até um trecho que um deles diz que até coisas que a gente para observar na internet, eles sabem que a gente está observando aquilo ali, e por quanto tempo. Então tudo isso é quantificado em dados para saber quais assuntos lhe interessam, quais seus pontos fracos, se você está triste, se você está alegre, se você está depressivo. Enfim, isso vem causando efeitos psicológicos nas pessoas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas essa geração é a mais ansiosa dos últimos tempos. A que mais sofre de depressão. E isso implica em quê? Em maior índice de suicídio. E tudo isso se deve a quê? Porque as pessoas, através das redes sociais, elas são levadas a comparar a vida delas com a vida das outras. E aquela velha história, as pessoas comparam o seu bastidor com o palco dos outros. Então a gente é sempre levado a pensar que a vida do outro é melhor, que o gramado do vizinho é mais verde, e acaba se sentindo mal com a própria vida. Isso causa ansiedade, depressão e, consequentemente, suicídio, principalmente em jovens, que são mais volúveis às redes sociais e não têm a personalidade tão forte. E principalmente quando você não tem uma vivência, uma criação religiosa, né, que você tem mais certeza da sua identidade, quem você é em Deus. E os jovens não são muito religiosos hoje em dia, né? Exato. Então, é muito interessante o documentário. Eu vou colocar o link lá para vocês verem, porque dá para a gente linkar com várias coisas que a gente sabe que vai acontecer no futuro. E como muitos irmãos já vêm comentando, o irmão Luiz, o irmão Israel e o do canal ID, já vi vídeo deles falando sobre que pode vir através da tecnologia o poderio do anticristo para controlar a vida das pessoas e a marca e tal. Enfim, é assustador imaginar o quanto a gente se torna sem perceber dependente das redes sociais, do celular, da tecnologia, e quanto isso está nos enredando, né?
Mas é porque, irmão, a nossa essência contaminada pelo pecado, do fruto do bem e do mal, ela já é assim, o apetite já está na nossa, por essas coisas, já está na nossa carne, sabe? Então, assim, quando a gente vai orando e buscando a Deus, o apetite das coisas espirituais vão estando no nosso espírito. Agora é o seguinte, uma coisa que... primeiro essa divisão, a divisão entre a fé pela carne e do espírito. E a outra coisa é a cultura. Veja só, nós estamos aqui tratando de uma história, né, que está na palavra de Deus. Então, essa história remete a uma cultura, um conhecimento que nos preserva os valores, né? Ou seja, nós estamos aprendendo com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Noé, com Adão, com todos os patriarcas, né? Alguma maneira de encarar esse mundo, essa vida. E quantos jovens hoje no mundo não têm esse tipo de informação? Para eles, o homem veio do macaco, né? O Elon Musk é o salvador do mundo, porque vai levar nós para outro planeta, se der errado aqui esse planeta, né? Então, é uma outra mentalidade, outra cultura. Então, para eles, né, se acontecer uma catástrofe terrível, né, eles só vão confiar na ciência. E se a ciência não puder ampará-los, aí eles estão perdidos totalmente. Porque exatamente o porquê que a NASA fica preocupada com essa neurose de asteroides que já surgiu aí essa semana, um asteroide que está se aproximando da Terra, ele fica contratando todo quanto astrônomo amador para ficar registrando as visualizações de asteroides que eles puderem repassar para a NASA, né? É uma vigilância danada, exatamente porque eles têm medo do apocalipse. O apocalipse está lá na cabeça deles, no inconsciente, eles estão com medo. Porque eles sabem que pode surgir um juízo, né? Pode surgir um julgamento. Então, aí o que acontece? Eles querem criar uma sociedade de controle, né? Para dar uma segurança para que as pessoas digam, não, você está sendo controlado, a gente vai estar cuidando de você. E, ao mesmo tempo, uma sociedade neurótica, porque não tem valores, não tem alicerce para uma vida espiritual. É só aqui na Terra e acabou-se. Esse é que é o problema. Porque eu vejo assim, eu faço essa análise pela comparação que eu faço da minha vida com a vida dos meus alunos, que eu dou aula no curso de engenharia, como eles pensam, né, as coisas que eu falo, né, coisas simples, básicas, que eles deveriam saber, até para entender como eles mesmos são, eles não conhecem. A juventude hoje não conhece. O que a juventude hoje quer? Prazer, celular, né, e festa. Não querem mais nada, eles acham que a vida é isso. Então, o próprio universo é irresponsável, porque criou uma geração, né, se vamos pensando assim, sem Deus, né, é irresponsável, porque o homem é egoísta, perverso, destruidor, né, e é o resultado de uma evolução. Ué, que universo é esse que evoluiu para uma raça tão pecaminosa e tão perversa? Então o universo perdeu tempo, sabe? Se você pode pegar o próprio argumento ateísta deles e quebrar esse argumento mostrando que a visão que eles têm da vida não justifica a vida. Entende? O próprio ser humano não justifica a vida. É uma vida vazia, né? Uma vida vazia, não justifica propósito, sem Deus. Sem propósito, não justifica a existência. Para que existir um homem como nós? Para que existir? Um gato, um cachorro, um animal, ele tem muito mais índole, docilidade do que um jovem hoje. Sabe? Era melhor, já que era por evolução, era melhor ter parado nos gatos e nos cachorros. Entende? Isso que a gente tem que argumentar. Porque você só vai entrar com a palavra de Deus, irmão, depois que você quebrar essa estrutura racional deles. Você chegar assim, irmão, eu estava numa live ali, nós estávamos lendo sobre o dilúvio, o irmão falou sobre o dilúvio, falou que os animais vão voltar a comer palha, como boi, aí o cara já fala, dilúvio? O que você está falando? O que é isso? Isso não existe, isso não aconteceu. Então você tem que quebrar o próprio argumento da serpente, eu falo, com o próprio veneno dela. Aí você fala, olha, como que você está pensando do mundo? O que você pensa do mundo? Eu penso na evolução, eu penso nisso, penso naquilo. Você acha que
o comportamento que você tem, que nós temos hoje na sociedade, justifica? Nós somos justificados? Se o universo tivesse consciência e falasse assim, eu vou ver se eu decido continuar com vocês ou não, você acha que ele ia decidir a nosso favor? Hã? É isso que eles têm que fazer a gente pensar. Porque pelo menos começa um senso de juízo, sabe? Sobre si mesmo. Que uma coisa que eles não têm. Mas você percebe como essa juventude, essa geração inteira, não só os jovens, todo mundo, é levado a não se concentrar em nada. É como se o celular e a tecnologia ele fosse usado para distrair as pessoas. Mantém você distraído em futilidade e você não consegue manter concentração em nada. Fica zapeando entre as coisas. Você vai ver um áudio, é muito longo. Aí vai ler um livro, não, é muito. Quantas páginas tem? Não tenho tempo. Eu vi uma pesquisa essa semana que vídeos de YouTube, vocês que têm canal no YouTube, as pessoas tendem a ver vídeos de até 10 ou 15 minutos no máximo. Meia hora, 40 minutos, é muito tempo, não tenho tempo. Então as pessoas não param para se concentrar mais em nada, elas ficam zapeando entre uma coisa e outra, que é um comportamento de internet, né? Que você abre uma página, aí abre outra aba, e você fica em várias abas e na verdade não está em nenhuma. Quem faz muita coisa, na verdade não faz nada. Então as pessoas elas ficam distraídas, alheias às coisas. É como se as pessoas estivessem sendo distraídas para algo real que está acontecendo. Tudo isso parece um plano que foi arquitetado há muito tempo e está sendo posto em prática. Isso. Olha só, irmão, a grande maioria dos jovens que eu tive contato nos meus estudos seculares, a grande maioria deles nem creia que Deus existe. Nem que Deus existe, e até muitos deles diziam que nem o diabo existia, nem Deus, nem o diabo. Olha só, a mente dos jovens de hoje, eles são levados a crer que não existe. E muitos deles, até eu cheguei a ouvir, muitos deles falar que tipo assim, entre Deus e o diabo, eles preferiam o diabo. E essa é a maior vitória do diabo, fazer o homem acreditar que ele não existe. É a forma que as pessoas mitificaram a Deus, né? Porque, tipo, eles colocaram a imagem de um Deus que destrói, de um Deus que derrota nações, que faz isso e aquilo, mas tudo que ele fez foi por amor ao povo dele, né? Não foi pela misericórdia também. Mas não foi o que ele fez exatamente, foi as consequências do que as pessoas escolheram para a vida delas, ué. Não queriam andar na desobediência e acabaram sendo levados pelas consequências dos atos delas. A minha filha, ela entrou em um grupo de desenho, que ela gosta muito de desenho, e aí ela entrou em um grupo de desenho, não sei se vocês já ouviram falar de um grupo, um aplicativo que está no Play Store em acesso para todas as crianças, jovens que quiserem entrar, chamada Amino. E aí, minha filha entrou lá e eu fui dar uma olhada, né, pra ver, porque eu gosto de ver, pra saber no que a minha filha tá mexendo. E aí, quando eu entrei lá pra ver, irmãos, a quantidade de jovens que eu vi falando sobre o diabo, como o diabo sendo algo bom, como Deus sendo algo ruim, como Deus não existe, falando de suicídio, falando de depressão, falando, irmãos, olha a quantidade que eu vi lá dentro, eu fiquei pasma. Lavagem cerebral da mente, né? Isso, eu fiquei pasma porque quando eu vi aquilo dali, eu consegui enxergar como, irmãos, como essa geração tá doente. Essa geração, ela tá doente, essa geração não conhece Deus, é como o irmão Lucas e o outro irmão, né, que eu não sei o nome do irmão, acabou de falar mesmo. O mundo, ele tá condicionando a humanidade a não ter tempo para nada, e aí não tem tempo para Deus, e aí a maioria dos jovens hoje em dia estão condicionadas a não crer nem que Deus existe. Isso é terrível. Tá certo.
Irmãos, isso aconteceu muito rápido, né, irmãos? Aconteceu muito rápido, de uma geração para outra. Eu me lembro que quando eu dava aula, uns anos atrás, eu consegui entrar numa sala de aula e falar determinados assuntos, e agora, de uma hora para outra, eu já não consigo falar. Né? Então, eu fiquei assustado com a rapidez como as pessoas se degeneraram. Até por causa da igreja também, porque a igreja ela tem uma parcela de culpa, porque se a palavra de Deus não foi atingida nos corações, ela podia ter ainda sido sal para preservar um pouco mais de tempo, né? Mas como a corrupção entrou nas igrejas, as pessoas foram para as igrejas simplesmente porque elas queriam mudar de vida e prosperar, e voltar às suas empresas, como está escrito lá no profeta, né? Ageu, né? E nos profetas, quando eles estavam falando da reconstrução do segundo templo, que o Senhor falou que eles iam prosperar e voltar para suas próprias empresas, né, para os seus próprios negócios, e iam esquecer a casa de Deus. Então, é a mesma coisa que aconteceu agora, né? Você veja igrejas aí enormes que tinham muitos membros, não tem mais agora por causa desse Covid, mas que tinha muitos membros aí que lotavam barracões e barracões inteiros e não estava preparando o povo para coisa nenhuma. Simplesmente eles queriam curar uma enfermidade, sumir um caroço e pronto. Né? Só curar a carne e não se preparar para mais nada. Né? Então, esse que é o grande problema. E a coisa vem como enxurrada, né? De uma hora para outra, tudo aconteceu. Outra coisa que eu queria acrescentar lá, para que o irmão falou sobre aquele negócio da tecnologia, né? Sobre estar juntando, né, dados sobre nós, né, ali. Fui fazer uma conta no aplicativo, uma conta de banco. Eu fui fazer virtual por necessidade. E aí, quando eu fui fazer essa conta, abrir essa conta, irmãos, eles pedem que você tire foto de lado, de frente, sorrindo, o seu rosto de lado, o seu rosto de frente, você sorria, você faça uma expressão de ficar sério. Olha só, irmão, isso daí não é reconhecimento facial? Exato. Isso é reconhecimento facial. Isso daí já tá o quê, irmão? Isso daí já tá olhando ali informação sobre você. A gente fala essas coisas, parece teoria da conspiração, né? Coisa de louco, mas está acontecendo todo dia. Mas não é. Esse negócio de ridicularizar a realidade pelo jargão de teoria da conspiração é uma estratégia também. É para desacreditar, né? Mas aí vão desacreditando, mas vai se fazendo. E são coisas reconhecidas. Fica mais fácil fazer quando. É que nem o roubo, né? Vai chegar um momento que vai dizer assim: todo mundo tem que fazer um exemplo. Todo mundo tem que fazer reconhecimento facial. Aí eu vou lá e digo assim: eu não vou fazer. Mas eu já fiz no aplicativo para fazer a conta do banco. Olha, o fato, você falou agora de reconhecimento facial. Falar um fato. Aquele aplicativo que era um aplicativo, né, que era usado pelo Instagram, que envelhecia a imagem das pessoas, para você se ver como vai ficar quando velho. Virou uma modinha aí, tem uns 2 meses, 3 meses atrás. Depois, era um aplicativo russo, se não me engano. Aí depois vazou a história de que aquilo ali estava coletando dados das pessoas. Agora me diz, a troco de que criaram aquele aplicativo onde ele pegou a face de todo mundo que usou? Além dele rastrear todos os seus dados que ele pegou, ele rastreou todo o seu rosto, estava ali o rosto de todo mundo. E aí, se você não quer fazer o reconhecimento, não necessita. Por quê? Porque já tem seus dados. O outro caso, TikTok. TikTok, a mesma coisa, vazou, que estava lá recolhendo dados das pessoas, era quase um programa espião, a ponto de que o TikTok é da China, a ponto de Trump proibir o TikTok nos Estados Unidos. Quer dizer, não é teoria da conspiração, é uma coisa real. Quer dizer, se não é por um lado, eles conseguem por outro. Aí se você não usa nem nada disso, é como você falou, o banco. O banco vai lá e exige mais de uma fotinho. Ainda hoje eu tive que tirar uma foto. Para mudar a senha. Exatamente como antes ele pedia para você tirar uma foto. Tira uma foto e manda com o documento. Agora você tem que fazer várias expressões faciais
para que fique registrado lá no aplicativo as suas expressões faciais. Isso é para quê? Olha, Para que possa, no momento em que, vamos supor, vai me rastrear, eles têm todas as expressões faciais que eles precisam para me rastrear. A gente está vivendo a fase onde os dados estão sendo levantados. Eles estão recolhendo todos os dados. E quem recolhe tantos dados é por algum motivo. Não é para nada. Seja para saber seus gostos, suas vontades, o que lhe deprime, o que te deixa feliz, seus anseios, seus sonhos, onde você trabalha, onde você mora, os lugares que você frequenta, seu rosto, enfim. E em algum momento isso vai ser usado. De que forma não sabemos, mas... A gente já vê isso sendo usado lá na China, né? Pois é, na China já é uma realidade. Na China existe o crédito social, né? Que até tem um outro episódio da série chamada Black Mirror, que também é da Netflix, que fala sobre isso, sobre o crédito social. Que o que é isso? Você é julgado pelo seu comportamento. Isso na China já acontece. Exemplo, se você se envolve numa briga, aí uma câmera na rua flagra seu rosto, dá uma proximidade, isso é o Lucas Massa. Aí ele perde tantos pontos de crédito social. Aí, se amanhã ou depois ele quiser tirar uma carteira de motorista ou fazer uma viagem internacional, aí é analisado os créditos sociais dele, pelo comportamento dele, se ele tem sido obediente, se ele tem sido um bom menino, aí é concedido aquela graça ou não, dele fazer aquilo que ele está pedindo. Isso é uma realidade, né? Resumindo, você está preso e sendo observado para ver se você tem liberdade condicional. Isso. É um sistema, já é uma realidade. É o que o povo diz, né? É uma matrix, é um sistema. Você já está ali, já é uma realidade. É escravizar, né? O irmão Lucas até tem um estudo falando sobre tecnologia que é muito bom, né, irmão Lucas? Isso, é um vídeo, tá lá no canal. Então, irmãos, porque assim, a criatividade dos cientistas em relação a essas coisas é muito grande. Uma hora eles estão inventando uma ideia, outra hora, outra. E tudo fora do propósito de Deus, no sentido porque a vida humana vai perdendo significado. Nós vamos virando números de computador, imagens de computador, né, telas de computador. Então, é a Matrix, como está naquele filme lá. Aquele filme que eu assisti da Matrix me despertou. Só que, hoje em dia, é uma coisa, vamos dizer assim, banal, aceita. É assim mesmo, não tem como mudar. Esse é o destino da humanidade. Então, as pessoas já estão colocando... Em questão de tecnologia, eu acho que essa tecnologia está mais para a Torre de Babel. Sabe a Torre de Babel que eles queriam fazer uma torre até alcançar o reino dos céus para poder afrontar Deus e colocar os deuses deles lá? Então, a tecnologia está do mesmo jeito, entendeu? Tá levando as pessoas a quererem mais se prenderem ao novo, né? Ao novo normal, vamos assim dizer, e colocar isso à frente de Deus, entendeu? Porque tem muitos conteúdos em questão de tecnologia, sabe? As pessoas estão servindo mais a tecnologia do que vivendo suas vidas normais. Exato. Exatamente. Não consigo explicar direito, mas mas é isso mesmo, tá certo. Só que para... Deu para entender, irmão. Muito bem. Deu para entender, com certeza. É que eu vejo sempre o pior lado, né? Eu sou uma pessoa que eu olho lá para o mais miserável dos homens e fico clamando a Deus, porque se eu conseguir salvar alguns daqueles, eu salvo o restante que está para cima, que está numa situação melhor. Então, o mais miserável dos homens hoje, ele está preso à tecnologia e sem Deus, sabe? E ele está tão sem Deus que ele acha que é só aquilo mesmo. A vida é isso aí, ó. Você é resultado de uma relação sexual, você nasceu, aí você vive numa sociedade que você tem que trabalhar que nem maluco para conseguir alguma coisa, aí você tem um prazerzinho aqui, um prazerzinho ali, que a tecnologia te dá, e você é controlado e tem que comprar coisa. Por quê? Porque quem está dizendo as regras da moral é a economia, não é a palavra de Deus. Se a economia diz que você tem que consumir tal coisa, você acha aquilo normal. Se você não tem que consumir tal coisa, você não acha normal. Por isso que vem a validação das drogas, porque a economia está mandando dando essa prerrogativa para a pessoa falar assim, não, a droga não faz tanto mal assim, certo?
Então é tudo isso. A tecnologia, não faz tanto mal assim não, gente. Isso é absurdo, é gente que está com neurose, isso é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. E vai no assim mesmo, e vai aceitando. Porque não tem propósito, irmão. Eles vão morrer e não tem propósito. Eles não consideram nem que tem um lado espiritual, como eu falo. A Michelle falou dessa parte de tecnologia, desse meu vídeo lá que tem no canal. Eu mostro que o homem tem uma componente espiritual que ele está desconsiderando. E todo ser humano tem, né? Ou no pecado que está totalmente destruída ou perturbada, né? Ou numa vida de consagração a Deus, mas a parte espiritual todo mundo tem, né? Verdade. E uma vez, irmão, um amigo meu na universidade, ele fez uma pesquisa com as pessoas, né? Porque a gente fala de demônio, fala de espírito, fala disso, daquilo, e parece que a gente é um bando de esquizofrênico, que só a gente sabe disso, só a gente vê isso, né? Aí ele fez uma pesquisa, ele descobriu, fazendo entrevista com pessoas lá, eu não sei se foi ele que fez essa pesquisa ou ele coletou esses dados, né? Que todo mundo tem uma coisa sobrenatural na vida, ou de bom ou do ruim, ou do lado bom ou do lado ruim. Só que as pessoas escondem. Entendeu? As pessoas escondem. As pessoas não comentam isso nas rodas sociais e nada. As pessoas têm. É que nem o meu irmão, por exemplo, quando eu comecei a ter revelação e tudo, aí eu falava para minha mãe, a minha mãe me desconsiderava e tudo, né? Aí o meu irmão ficou calado quieto, sendo que tudo que eu falava, o meu irmão também via. Só porque ele sabia que ele ia ser, como é que fala? Desprezado em casa, se ele falasse tais coisas, de que ele via tais coisas, né? E ele ficou na dele quieto e eu passei por maluco. Entende? Não, vai lá, boa noite. Boa noite, irmã. Entendeu? Então é assim que as pessoas falam. As pessoas têm influências espirituais perversas, terríveis. Só que elas não comentam, porque elas não querem se passar por loucas, né? E aí é onde você pode dizer assim, olha, irmão, isso aí é coisa maligna, isso é do pecado, isso é resultado do pecado, da iniquidade, né? Deus pode operar na sua vida. É só quando a pessoa chega numa situação crítica, que ela não tem mais para onde recorrer, é que a gente vê as pessoas pedindo para socorro, às vezes numa oração, quando ele encontra, né? Alguém que ela sabe que ela pode pedir uma oração, algo assim. Tá bom, irmãos? Eu vou encerrar aqui a gravação. Se alguém tiver mais algum comentário a fazer. O vídeo vai estar no canal, só que eu vou dividir o vídeo em duas partes. Essa parte de discussão, como ficou um assunto um pouco diferente, eu vou separar em duas partes, tá bom? Beleza.